Bom dia, bora lá. Então hoje a gente vai falar sobre a relação entre o medo e a ansiedade. Primeiro a gente vai conceituar medo, né? Medo é esse estado neuropsicofisiológico, né? Primitivo, inclusive, não é? Bem primitivo, ele é uma das coisas mais antigas que a gente tem no comportamento humano, é uma das emoções básicas, inclusive, né? Que é uma sensação que envolve uma sensação de alarme, mas é uma avaliação cognitiva. Cada pessoa, diante de uma situação, vai ter um certo estado de medo, o que vai decorrer de uma ansiedade diferente. Para alguns, inclusive, tem situações que vão provocar medo e para outros não. Isso é muito particular, é subjetivo. Através de uma ameaça ou um perigo iminente, né? Algo que se sente uma insegurança sobre a nossa integridade, sobre o nosso corpo, sobre o nosso futuro. Por exemplo, uma apresentação de um trabalho na faculdade. Ai, será que eu vou conseguir? Meu Deus do céu, será que eu vou ter uma nota boa? Será que eu não vou travar na hora? Uma entrevista de emprego. Às vezes, quando numa relação a gente sente que o outro vai deixar, será que eu vou sobreviver sem o outro? Todo o medo vai gerar sempre um processo de ansiedade. Então, só para a gente entender, já entendemos o medo, que é um processo natural. Todos sentem medo, todo ser humano sente medo. E por decorrência, todo ser humano sente a ansiedade. A ansiedade é um processo natural de vida, ok? Natural. Então, observa, o medo é sempre o que está por trás da ansiedade. Então, imagina que você está aí, tranquilo, alimentado, bem, e alguém diz, amanhã de manhã, às 9 da manhã, você tem uma entrevista de emprego. Ou uma entrevista de emprego. Agora o medo de não passar, o medo de fracassar, o medo de congelar, esses medos vão fazer você ficar ansioso e você vai alterar a sua senso-percepção, altera o seu humor, altera a própria visão com que você vê as coisas. Em geral, as pessoas têm uma tendência, quando estão em processos de ansiedade, a achar que não tem forças para enfrentar aquilo, a achar que o problema é muito maior que elas. São duas coisas bem presentes, tá? Altera a nossa percepção e vem essas duas coisas por decorrência. Bom, então é importante nesse processo que a gente conheça os nossos medos. E conhecer os medos e lidar com eles, entender, para a gente poder reforçar. Ah, eu tenho dificuldade de apresentar um trabalho, mas eu vou estudar bastante, vou me preparar com isso. Eu vou para uma entrevista, mas eu tenho capacidade para isso. Não, nem vou, né? Vou me preparar para ela, né? Aí eu estou numa relação que não está bem e eu preciso reconhecer quando essa relação não está bem. Aceitar, trabalhar, enfim, seguir em frente, assim por diante. Algumas coisas são importantes para finalizar, para você melhorar essa forma de lidar com a sua ansiedade. Primeiro aspecto, conhecer nossos medos. Segundo aspecto, colocar as coisas sempre em contexto. Bah, eu não consigo caminhar, eu não consigo ir lá sozinho, mas a maioria das pessoas consegue. Então, eu tenho forças para conseguir enfrentar isso. E tudo que você deixa sem enfrentar se torna cada vez maior. Então, eu preciso enfrentar, porque senão depois elas geram crises ou processos fóbicos. Daí fica mais difícil a gente se movimentar. Façam atividades físicas sempre. Isso ajuda no processo dos neurotransmissores, serotonina, endorfina, uma série de outras coisas, vai tornar vocês melhores, tá? Nesse sentido, não só o corpo, mas a mente também. Cuidem da alimentação, muito importante. Mantenham rotinas boas, que vocês se sintam bem, tranquilo, confiantes, desafiem em alguns momentos, né? Então, e o outro aspecto, cuidem da saúde mental de vocês, com quem vocês andam, o que vocês fazem, as relações que vocês mantêm, mas disso a gente vai falar num outro momento. Então, cuidem, identifiquem os medos de vocês, enfrentem pouco a pouco os medos, se preparem, olhem o contexto e aí vocês vão ter menos dificuldade em contornar a ansiedade. Ela vai estar lá, mas vai estar mais sob controle.